Olá, olá, meus amores, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Eu sou Lília Moreira, mentora e analista comportamental, e estou aqui para apresentar o programa Rainha do Meu Reino na Rádio Empreendedora, a rádio que está conectada com você e que conecta os empreendedores com o mundo, porque a nossa rádio online ela tem um alcance tanto no território nacional quanto internacional. Então, fique à vontade, sente, entre e sinta, sente e sinta-se à vontade. A sua audiência é muito importante e relevante para nós. Então, eu sou Lília Moreira, mentora comportamental, analista de perfil e criadora do método Persona. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez esteja te impedindo de conquistar o que você deseja. Mesmo com tanto esforço, com tanta vontade, você já sentiu que às vezes é você mesma quem está se atrapalhando? Já teve essa sensação? Esses bloqueios, eles têm nome. São sabotadores emocionais. E hoje eu vou te revelar os 3 mais comuns e como que você pode vencê-los com leveza e inteligência emocional. Então vem junto comigo que você passa de ano. E depois você pode, desejando, você pode falar comigo com qual deles você se identificou. Eu estou aqui para te ouvir. Meu WhatsApp é o 73991046799. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou me siga lá no Instagram. O link está na bio. Meu Insta é @lilia.amoreira. Fique à vontade para me seguir e tirar proveito lá do meu conteúdo. Então, falando sobre o primeiro sabotador. Qual é o primeiro sabotador? É a voz do eu não sou suficiente. E o que essa voz ela comunica com você? Ela fala: você não é boa o bastante, você não vai dar conta. Quem você pensa que é para fazer isso? E essa voz, ela vem lá de trás, sabe de onde? De críticas que você já ouviu lá na sua infância, comparações, experiências que te marcaram. Eu não sei você, eu nunca gostei de comparações. Então, quando alguém que fosse minha mãe, ou meu pai, enfim, ou uma outra pessoa falava para mim assim: por que você não é igual a fulana? Aí eu falava: porque eu não sou fulana. E hoje eu entendo assim que quando você se compara a alguém, isso é muito injusto, porque o outro é o outro com a vivência dele, com a experiência de vida dele, com a família dele, a estrutura dele, as características dele. Ele vem de uma estrutura que não é a sua. Então, assim, é injusto a comparação com alguém, com outra pessoa. Então, essas experiências acabam marcando a gente, marcando de uma forma negativa. E qual é o resultado em decorrência disso? Você se cala, você se retrai, você duvida de si mesmo, de si mesma. Quem nunca? Eu já passei muitas vezes por isso. Então, se você se identificou, estamos juntas, estamos juntos. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
com todo o amor do mundo. Essa voz pode até estar na sua cabeça, mas ela não é você. É importante que você entenda isso. Essa voz não é você. Você vence essa voz com autoconhecimento, com presença, com postura. E é por isso que o primeiro pilar do método Persona é exatamente esse. A letra P de postura, posicionamento e presença. Então, falamos aqui sobre o primeiro sabotador, que é o medo. Que medo que está por trás desse sabotador? O medo de não ser suficiente, ou o medo da crítica, o medo de não conseguir dar conta, entende? E o segundo sabotador é: depois eu resolvo isso. O primeiro sabotador tem a ver com perfeccionismo. O segundo sabotador tem a ver com a procrastinação. E o que medo está por trás desse depois eu resolvo isso, da procrastinação? O medo da mudança ou o medo do novo. Então, essa famosa procrastinação emocional, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Em algum momento você já procrastinou. E eu já procrastinei, e quem nunca procrastinou? Mas o ponto é, essa procrastinação, ela está te atrapalhando, está te impedindo de avançar, está te impedindo de vivenciar coisas novas, de viver novas experiências. E quando é que acontece isso? Quando é que você procrastina? Quando você diz, depois eu vejo isso. Não é o momento agora. Preciso pensar mais um pouco. Percebe? Então, você sempre vai deixando para depois e utilizando desculpas para isso. E assim, você vai adiando decisões importantes. Vai empurrando conversas difíceis, vai se afastando dos seus próprios sonhos. E isso acaba te paralisando, te impedindo de avançar. Esse sabotador te mantém em ciclos repetitivos. Porque como você não quer sair ali da sua zona de conforto, então você fica ali naquele ciclo repetitivo. E tudo parece urgente, menos você. E como a gente rompe com esse padrão, Lília? Com organização emocional, com coragem prática, com clareza do que te move. Então, mais uma vez, a importância do autoconhecimento. Para que você se organize em sentido emocional, você precisa se conhecer. Para que você possa agir, né? Que a coragem prática é isso, é ação. Você precisa entender o que fazer. Você precisa se conhecer e entender o que fazer e como fazer. E é importante que tenha clareza, porque quando você tem clareza do que você quer, de onde você está e onde você quer chegar, isso vai te mover, te levar a fazer o que tem que ser feito. É por isso que no método Persona, a gente tem o O de organização emocional. Então, a gente vai primeiro entender quais são as suas emoções, vai entender quais são as suas emoções, por que você está sentindo isso ou aquilo, e você vai organizar essas emoções a fim de que você use essa energia a seu favor. Então, esse foi o segundo sabotador, o medo da mudança, o medo do novo, que acaba fazendo com que você procrastine ou deixe para depois. E esse deixar para depois, você acaba se deixando para depois. Com essa de preciso pensar mais um pouco, não é o momento agora, depois eu vejo isso.
E aí você vai se deixando para depois, você vai deixando de fazer coisas que são importantes para você, para o seu desenvolvimento. E por fim, a gente vai falar sobre o terceiro sabotador, que é o vício em agradar. E esse sabotador talvez seja o mais silencioso de todos, porque você diz sim quando queria dizer não, tenta ser tudo para todos, você se culpa quando pensa em priorizar você mesma, porque você não se sente confortável com isso, você não se sente merecedora de fazer algo por você, de dizer sim para você e dizer não para o outro. Mas é importante que você pare e pense quantos nãos você já se disse em prol de dizer sim para o outro. E mais, o que essa decisão de dizer sim para o outro e não para você te trouxe de prejuízo? Quanto mal isso já não te fez, não é? Então, isso se chama autonegação. E custa caro, muito caro, porque custa sua energia, sua voz, sua verdade. Mas eu te digo uma coisa, você pode se libertar disso. E começa colocando limites, dizendo sim para você. E no método Persona, a gente trabalha isso com a letra R, que seria de relacionamentos conscientes. O que é um relacionamento consciente, Lília? É quando eu sei qual é o meu papel e o papel do outro naquele lugar, naquele relacionamento. É quando eu valorizo o outro, mas eu não deixo de me valorizar, eu não deixo de me cuidar. É importante que a gente lembre, Jesus, quando ele disse amar o próximo como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, entende que entre o nosso amor a Deus e ao próximo tem o nosso amor próprio. Então, para você amar o próximo, você precisa se amar primeiro. Porque como é que você vai amar o próximo como a si mesmo se você não se ama? Então, amar o próximo não é você se deixar para trás, se deixar para depois. É importante que você tenha esse equilíbrio. E no método Persona, a gente vai trabalhar isso. Como é que você pode se relacionar de uma forma consciente, sem se deixar para depois, valorizando o outro, mas também se valorizando. Esses sabotadores, eles não são defeitos, são aprendizados mal encaixados, são histórias mal curadas. Percebe que a gente falou coisas que aconteceram lá atrás e que trouxeram para você e que estão te afetando na sua vida adulta. Só que você pode ressignificar isso. E eu posso te guiar nesse processo. Por isso, eu quero te fazer um convite. As inscrições para minha mentoria estão abertas. E eu quero estender a mão para você, para que com leveza, com clareza, você possa atuar em alta performance emocional e possa aí melhorar seus relacionamentos e ter resultados mais assertivos na sua vida pessoal e profissional. É uma jornada de 6 semanas comigo, ao vivo, em grupo, online, baseada no método Persona, para você se fortalecer emocionalmente, recuperar sua presença e assumir de vez o trono da sua vida. No método Persona, a gente vai trabalhar a sua postura, posicionamento e presença, a gente vai trabalhar a sua inteligência emocional, a forma como você se relaciona, vamos falar sobre CNV, que é comunicação não violenta, vamos falar sobre a linguagem do amor, para que você possa construir relacionamentos saudáveis e conscientes.
Também vamos falar sobre os sabotadores. Você sabia que existem 10 tipos de sabotadores diferentes? Você sabe identificar qual é o seu? Hoje eu falei sobre 3 apenas. Falei sobre o perfeccionismo, a procrastinação e a autonegação, que é você se negar para poder agradar o outro. E vimos que por trás desses 3 sabotadores existem 3 medos. No caso da procrastinação, é o medo do novo, é o medo da mudança, de sair da sua zona de conforto. No caso do perfeccionismo, é o medo do julgamento, das críticas. E no caso da autonegação, é o medo de não ser aceito. Então, percebe que é muito medo envolvido? Então, a gente vai falar sobre isso. Também a gente vai falar sobre organização emocional, como é que a gente pode organizar as nossas emoções e ter uma orientação saudável e correta a fim de que eu possa aí gerir as minhas emoções, ter autorregulação emocional. Também vamos falar sobre as nuances, porque nós somos feitos de nuances, nossa essência. Então, nós não somos um só. Nós podemos ser ser multifacetadas, pessoas multifacetadas. Então, quais são essas nuances emocionais que nós temos? E vamos falar sobre o principal, que é o autoconhecimento, que vai te gerar autoconfiança, autoestima, amor próprio, a fim de que você possa construir relacionamentos saudáveis, primeiro com você mesmo, você com você olhar para você e você se reconhecer como uma pessoa, reconhecer seus talentos, suas virtudes, reconhecer também seus defeitos, porque nós somos compostos de defeitos e qualidades. E no método Persona, você vai aprender tudo isso. Então, para você se fortalecer emocionalmente, recuperar sua presença e assumir de vez o trono da sua vida. E se você quiser saber mais, me chama agora no WhatsApp 73991046799. E me siga no Instagram. Meu Insta é @lilia.amoreira. Por lá também você acessa o meu link, o link do meu WhatsApp, @lilia.amoreira. Para mim será um privilégio ter você comigo, poder te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e libertação emocional. Liberte-se da dependência emocional. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso porque está pronto, pronta para ir para o próximo nível. E eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. O trono te espera e eu estarei aqui para te guiar. Com carinho, eu sou Lília Moreira, mentora em inteligência emocional e criadora do método Persona. E esse foi mais um episódio do Rainha do Meu Reino, aqui na Rádio Empreendedora. Até a próxima semana. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, você nasceu para reinar. Até a próxima. Espero de verdade que tenha feito sentido para você esse episódio dessa semana e te espero no próximo episódio. E temos reprises na segunda e no sábado, ok? Um beijo no seu coração, fique com Deus.